Eu devo confessar, vocês que aqui estão, que têm acompanhado este seminário, que se eu soubesse o trabalho que dava as questões em torno da República, sou sincero, não me tinha metido isso. E por uma razão simples, porque, como historiador, acabei por me aperceber de alguma coisa que eu não esperaria, que é as expressões persistentes sobre aquilo que alguns consideram ser a história correta. Portanto, devo confessar que tem sido uma labuta, com muitos de vocês que estão aqui, extremamente difícil. E eu não podia deixar de dizer isto no início deste seminário, chamado Religião, Cristianismo e Republicanismo, exatamente constatar isto. Constatar quando uma problemática que, apesar de efetivamente estarmos num contexto de um centenário, e quase que se poderiam fazer já algumas memórias de como é que decorreu a certos níveis esse centenário. A questão, para mim, mais delicada é exatamente sentir que as pessoas mais interessadas do que refletir, estão interessadas em criar um fundo de verdades sobre as coisas. E dito isto, que é a minha apresentação, que diz das inquietações que eu tenho no labor historiográfico, também devia assinalar que, corretamente, o título deste encontro é a questão religiosa na historiografia sobre a Primeira República. E vamos ao trabalho. É difícil estabelecer um balanço sobre o conjunto da historiografia produzida no contexto das comemorações que decorrem desde há cerca de um ano. Não existe distância suficiente e, sobretudo, ainda não se percebe de forma adequada a incidência das investigações, nomeadamente nas mentalidades e na reflexão mais coletiva do presente da sociedade portuguesa. Quero eu dizer por isto o seguinte: tem havido, de facto, muito trabalho, muita conversa, muita reflexão sobre a Primeira República, mas, efetivamente, ainda está para perceber qual vai ser a incidência disso na configuração das mentalidades. E, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu sou particularmente sensível ao impacto que tem a produção historiográfica no desenhar das perspectivas que nós fazemos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, sobre a vida. Talvez se possa considerar, contudo, que estão colocadas uma série de problemas metodológicos e novos horizontes de reflexão. Portanto, a minha intervenção, não será, espero, demasiadamente longa, vai exatamente incidir nestes dois âmbitos e depois propor que, na discussão entre nós, nos possamos encontrar a conversar sobre os problemas de ordem metodológica e novos horizontes de reflexão. Este seminário aberto, iniciado em abril de 2009, teve 10 sessões e ouviu 12 intervenções de historiadores portugueses e estrangeiros, onde, a par da realidade portuguesa, se procurou perceber o embate da questão religiosa na contemporaneidade em realidades como a brasileira, a mexicana, a espanhola e a francesa. Isto é, a hipótese científica subjacente a este seminário era exatamente de tentar perceber, primeiro, que as questões em torno da realidade religiosa da sociedade portuguesa não são não são um aspecto específico de Portugal e da história de Portugal, mas há alguma coisa que tem a ver com a contemporaneidade. E a contemporaneidade não só no chamado velho continente, mas também no espaço
das Américas em sociedades tão cruciais como o México e o Brasil, no que diz respeito ao, exatamente, papel da Igreja Católica Romana. Esta abordagem, como todos já sabem, penso que estão já todos a par do programa do Congresso. No fundo, exatamente, a natureza do Congresso Internacional, que se vai ter de 13 a 16 de abril, procura exatamente levar mais longe esta reflexão de paralelismo, certo, da realidade portuguesa, mas também da comparação. Chamar a atenção que, inclusivamente, se vai procurar refletir e conversar sobre aspectos paralelos de outros contextos que não só aqueles marcados pelo cristianismo, o que é extremamente importante. Contudo, importa sublinhar que, apesar de todos os esforços razoáveis, sente que existem dois problemas perturbadores, no sentido em que atrapalham o rigor e a necessária autonomia da reflexão estrutural. Primeiro, por via da discussão sobre a Primeira República, tem estado em cima da mesa outras que são questões da atualidade, como a legitimidade ou a crise do regime político. Por trás disto, do problema da monarquia constitucional da República, estão outras questões, nomeadamente os debates em torno da monarquia constitucional versus radicalismo republicano. Muitas vezes a discussão aparentemente é sobre o final do século XIX e do século XX e temos que ser claros, mais adiante tentarei especificar isto, são debates que estão imbuídos de posicionamentos que são fundamentalmente posicionamentos que tentam legitimar posições atuais dos indivíduos. A natureza reformista, nomeadamente, por exemplo, há uma certa, quase, não direi paralelismo, mas uma continuidade, teremos isso também em termos da historiografia. Natureza reformista, portanto, natureza reformista do Estado Novo versus impasse de representatividade e de gestão do regime democrático. Há um pouco esta problemática que está catapultada e projetada na maneira como, por vezes, se aprecia as questões do final da monarquia constitucional e da Primeira República. E nenhum de vocês me vai dizer, aliás, haverá algum de vocês que diz, nós próprios discutimos sobre isto, que é em que medida se pode fazer esses parâmetros. Do meu ponto de vista, como vocês sabem, eu considero que há que fazer um esforço muito grande de não fazer esses parâmetros. Segunda perturbação, a persistência de uma certa funalização ou fulanização dos acontecimentos, portanto, fulano, e dos processos, reproduzindo imagéticas de bode expiatório em torno de uma dualidade, os que venceram e os que foram vencidos. Houve alguns momentos em debates públicos, sentenças como esta. A Igreja Católica foi vencida, o Estado republicano foi vencido, esse tipo de conversa. Sente-se que há uma tentativa de instrumentalizar o discurso discriminado. Portanto, como sabem, a minha intervenção hoje é um esforço de uma reflexão e de balanço das atividades deste seminário. Portanto, daqui esta maneira de estar a expor. Sente-se uma tentativa de instrumentalizar o discurso discriminado. O que, sendo compreensível, é exterior ao rigor próprio do conhecimento que se pretende científico. Por analogia, pode-se evocar o comentário de Jorge Borges Macedo. Poucos períodos da história de Portugal haverá cuja análise esteja aivada desse erro de perspectiva provocado pela existência de um homem designado por grande, entre aspas, como o denominado período bombardeiro. Assim, a história de Portugal deste período, quase que ignorando o país e as suas instituições económicas, sociais e políticas, e eu acrescentaria religiosas, gira à volta do Pombal. Ora, nós temos uma argumentação pública que poderíamos aplicar a Afonso Costa ou, por exemplo, no Estado Novo a Salazar.
Isto foi escrito em 1945 e publicado na sua primeira edição em 1951. Este raciocínio é, de certo modo, extensível aos aspectos da Primeira República. Em particular, quando tomada a chamada questão religiosa, o novo Pombal era o Dr. Afonso Costa. E atenção, eu não digo isto só como crítica a um discurso historiográfico. Isto é uma imagética. E é uma imagética cultivada, curiosamente, pelos setores que atacam a Primeira República em torno da figura de Afonso Costa, como também pelos próprios setores republicanos que tendem a ver esse lado providencialista a reformular na propaganda dos anos 80 e 90 do século XIX da figura do Pombal. Tudo conduz a uma amarga explicativa. Existe atualmente, permanece atualmente, uma amarga explicativa, uma certa genealogia dos bens e dos maus do país. Eu creio que, por exemplo, o que se tem escrito muitas vezes sobre o problema da crise no final do século XIX, digamos assim, o encerramento ideológico dos paradigmas em causa, eles persistem, a qual remonta a um tempo fundante. E, efetivamente, o tempo fundante é o do Pombal, com a expulsão dos jesuítas. Se vocês repararem, há uma genealogia que se encontra sistematicamente apontada, e não é só, como muitas vezes estão a falar com os amigos meus jornalistas, não é só aquela desculpa hoje barata, que é, isso é conversa de jornalistas, não, é conversa académica, que é pegar no Marquês de Pombal, no Joaquim António Aguiar, nas questões do radicalismo liberal e depois na primeira fase da República. E tudo vai aí adiante explicando, sempre com um tema, uma temática, que é a temática do Estado contra a Igreja Católica. Portanto, há um tempo fundante, o tempo do Pombal com a expulsão dos jesuítas, depois a extinção das ordens religiosas, o legalismo constitucional, é também outra ilha persistente, e depois, obviamente, a separação que é muitas vezes dita que não foi uma separação, e retoma-se as frases de uma parte dos protagonistas que não é separação, é expoliação, etc. Essa expressão dos bispos na carta pastoral de reação à lei da separação. Este modo de interpretar, fazendo do distinto uma continuidade, porque nós temos que perceber uma coisa, de facto, todas estas conjunturas, apesar de terem características comuns, são completamente distintas. E eu penso que aqui há um problema de reflexão metodológica, que é diferenciar aquilo que é um contínuo com o processo histórico, mas aquilo que também faz parte da conjuntura, a expulsão dos jesuítas. Apesar de ser evocada no início, em outubro de 1910, não é a mesma coisa no Pombal que em 1910, não é a mesma coisa. Efetivamente, aparentemente, são os jesuítas e há uma expulsão. Mas a conjuntura não é a mesma e, portanto, não estamos a falar dos jesuítas. O problema da conjuntura, do ponto de vista historiográfico, é um aspecto muito importante que muitas vezes é exatamente num certo discurso que eu também fiz e também às vezes caio na tentação de fazer, que é muito linear, muito bem explicadinho, mas que depois não explica verdadeiramente nada de muito. Aceito que isto seja completamente discutido. Está presente um certo senso comum e reproduz persistentemente o que põe em causa a reflexão sobre a contemporaneidade. Isto é, eu penso que, em muitos aspectos, a realidade da contemporaneidade portuguesa é um dossiê, ou são dossiês completamente abertos. Acrescentando a estas observações, e no contexto dos estudos existentes até ao momento, manifestou-se um completo e profundo desinteresse. Basta ver, por exemplo, na frequência deste seminário, por devido respeito a todos, então é uma questão, já me vou respeitar.
A crescência destas opções no contexto destes estudos existentes até ao momento manifestou-se um completo e profundo desinteresse em diversos campos do conhecimento, nomeadamente no terreno teológico. É impressionante que não haja significativamente, a não ser do ponto de vista do direito canónico, e aí mais histórico do que propriamente teológico, uma reflexão no âmbito das teologias. Eu não digo da teologia, das teologias. É certo que, por exemplo, há algum esforço no campo, por exemplo, de temáticas mais de natureza ideológica, como são os trabalhos, por exemplo, do Fernando Catroga e Heitor. Mas, de facto, é impressionante, por exemplo, que nunca tem havido interesse da parte dos professores de teologia em participar neste seminário. E, contudo, continuam a explicitar sempre a mesma cartilha sobre a República. E eu estou a dizer isto com muita consciência, porque trata-se de agentes, professores de teologia, extremamente importantes na formação das pessoas. E o problema não é o da Primeira República, é o problema do processo de transformação da sociedade contemporânea, onde se colocam questões como a secularização e a laicidade. E o entendimento dessa mutação do terreno social e do terreno religioso. É muito curioso. Ainda que possa incorrer em algum lado, com o meu conhecimento posso referir 4 exceções. Mas limitar o número da revista Comunhão, o da revista do Instituto de Direito Canónico, a revista Portugal Evangélico e o número especial da Agência de Imprensa. Artigos nas publicações regionais, na chamada imprensa local, tomaram a questão religiosa de forma esporádica ou bastante parcelar, dentro do esquema tradicional que eu há pouco referi. Contudo, este balanço crítico pode ser feito consultando sistematicamente um trabalho que é preciso saudar da Agência Eclésia, que é reunido o dossiê todo do que a Agência Eclésia desde há um ano vem publicando, percebe que, apesar de haver certos lugares afirmativos, há uma enorme pluralidade na abordagem da problemática da sociedade portuguesa, da religião e da Primeira República. Aí se encontra uma diversidade de contribuições e de perspectivas de análise, a par de múltiplas iniciativas no âmbito do ensino básico e secundário, que é uma coisa que nós esquecemos, mas que é muito importante. Os múltiplos colóquios, debates e exposições revelam novos horizontes, mas, sobretudo, aponta para a necessidade de se prosseguir uma investigação e um levantamento de fontes que permanecem completamente inéditas ou pouco aprofundadas. Estão aqui alguns de vocês, melhor do que eu, para vocês falar, por exemplo, há artigos que, neste momento, ao estarem a ser estudados, revelam uma complexidade e uma quantidade de informação que não é suscetível de se fazer num ano de comemorações. É mesmo para muitos projetos de investigação. Por exemplo, estou-me a referir ao do Ministério das Finanças, onde está uma equipa do centro, estou-me a referir aos artigos da Santa Sé, de que estão aqui alguns investigadores que estão a trabalhar nesses artigos, de que algumas das publicações do centro já refletem esse conhecimento, de algumas teses de Dr. Bandeira, mas há muita coisa, por exemplo, também está aqui entre nós, na professora Saudade Marques, por exemplo, a importância e a riqueza dos arquivos dos nossos estrangeiros, mas dos outros países. Dos outros países. França, Inglaterra. Portanto, há um manancial de informação que tem a ver com a questão religiosa, obviamente, mas tem sobretudo a ver com a ótica que se constrói para analisar o que está em estudo. O grande problema que eu penso, também da ordem metodológica, é a ótica que se constrói. Não é? A ótica, mas que nos ajuda a ver melhor
Não é? Nem sempre nós sabemos usar corretamente essa construção água. E esse é um grande desafio do estudo. O que é que se tem perguntado, afinal? Nestes trabalhos todos, nos nossos trabalhos aqui no centro, o que é que nós temos perguntado? E o que é que realmente se pretende saber? Há uma diferença muito grande entre o que se pergunta e o que se quer saber. Ainda que muitas vezes, por aquilo que se quer saber, condiciona-se a pergunta. Ou por aquilo que não se quer saber. A agenda comemorativa foi marcada, ou tem sido, por distintas agendas, em certo sentido contraditório, procurando em alguns casos, impor uma certa leitura oficial ou oficiosa sobre a Primeira República, inclusive dizer como se deveria escrever sobre tal ou tal assunto. Estas leituras, compreensíveis e legítimas ao seu nível, fazem parte da própria história. Estas expressões quer dizer, são às vezes dolorosas, mas são normais, são naturais. Fazem parte da realidade e da contradição da realidade. São parte do debate, mais político, por vezes, historiográfico, de confronto entre sensibilidades mais ideológicas que metodológicas. Todavia, muita coisa nova foi apontada e muita investigação foi desencadeada, ganhando maior densidade e maior complexidade a reflexão em torno da implantação do regime republicano e da sua primeira fase, entre 1910 e 1926, uma contextualização mais ampla no que se refere aos seus antecedentes. Portanto, isso é muito claro. Hoje, há uma clara percepção para compreender o período da Primeira República. Tem que se remontar ao período constitucional e ao período posterior ao Estado. A Primeira República não é um todo isolado, mas é um elemento de um contínuo da transformação de Portugal. Pensar a realidade com três advertências ou precaução. Dito nisto, primeiro, a consciência do historiador. Mesmo quando não meramente descritiva, transporta uma determinada percepção dos acontecimentos que não é conhecida pelos protagonistas em questão. Não só porque estes não podiam saber as implicações da sua atuação, para além do domínio das convicções e da determinação em agir para responder a situações. Eu, para mim, acho esta questão extremamente importante. Nós não podemos, como historiador, é criticável. Nós não podemos, como historiador, projetar a nossa consciência sobre os protagonistas. No sentido de, no fundo, dizer o que eles deviam ter feito ou não deviam ter feito. E sem perceber, até ao fundo, o que é que implicou o agir deles, não tendo exatamente essa consciência do que se seguiria no dia seguinte. Não sei se estou a ser suficientemente claro. Não só porque estes não podiam saber as implicações da sua atuação, é certo que eles, herdando a longa duração, os protagonistas, agem no curto prazo. E o historiador tende a remeter essa precariedade para uma compreensão de longa duração. Portanto, o protagonista não se confunde com o papel do historiador. Onde a intencionalidade por vezes se dá a certos acontecimentos e a certas atuações, precisar de ser relativizada. E essa relativização pode estar ao nosso alcance pela comparação de fontes contraditórias. Por exemplo, isto é muito claro para se perceber questões, eu dou exemplo, o comportamento do episcopado ou dos vários bispos, talvez fosse mais poético dizer, dos vários bispos, desde o final da monarquia constitucional durante a Primeira República. Perceber, por exemplo, que pode ter vários significados e que pode ser visto de várias maneiras. Por exemplo, a atuação de um António Barroso ou de um Manuel Vieira de Matos. Portanto, que não há, provavelmente, uma única leitura e uma leitura unívoca, mas que, exatamente, o trabalho do historiador, fazendo essa distância, ao relativizar, permite perceber
uma maior multiplicidade de intervenientes e de conteúdos de intervenção. Segundo ponto, colocar o historiador ou o analista social como ator, no sentido que este poderia descrever não o que aconteceu, mas descrever as hipóteses que considera possíveis ter acontecido. Isto é uma moda hoje na historiografia, que é tentar construir uma história não realmente a partir do que aconteceu, mas do que é que poderia ter acontecido. Por exemplo, sobre a violência social ou aquela dirigida ou direcionada ao Estado. Dirigida pelo Estado ou direcionada ao Estado. É compreensível, provavelmente, como método. Contudo, não responde às questões fundamentais das raízes mais profundas e da estruturação do próprio conflito. Se alguém me perguntar o que é como historiador, eu estou interessado em conferir o conflito. Porque o conflito, já na Guerra Romana, está bem explícito, que é, por exemplo, do ponto de vista católico, o entendimento do que é contemporaneidade. A contemporaneidade, exatamente, oposta ao mundo religioso, porque a contemporaneidade está articulada com o conflito e o religioso pretende refazer a unidade. Bom, também no conflito. Nesta perspectiva, em que o historiador ou o analista social se coloca como ator, permitam que diga, detendo entre aspas, há um certo iluminismo num sentido restrito atribuído ao historiador. O historiador, no fundo, é alguém que se considera iluminado para poder dizer o que a realidade diz. Terceiro, a advertência ou precaução. Em geral, e no específico da questão religiosa, a dimensão institucional pode ser importante, mas não se pode deixar de observar a realidade social, não como realidade estática ou fixa, mas como dinâmica de vinculação. Eu tenho esta proposta, e um amigo meu costuma dizer isso da sociedade, a gente não sabe o que é, mas eu digo, pois eu não sei o que é, mas ando à procura. E ando à procura fundamentalmente a partir da problemática das vinculações. Por exemplo, não só as vinculações entendidas na sua legalidade, por exemplo, o direito do filho. Por exemplo, os trabalhos, por exemplo, sobre o protestantismo, e nomeadamente a insistência que se tem sido feita nesse domínio, sobre perceber que a questão da lei pode muitas vezes não funcionar tal qual, mas ela é normativa e, portanto, ela é, de certa maneira, reprodutora de concepções de vínculo, e isso não é secundário. Mas dizia eu, para não me alongar, a sociedade, portanto, uma dinâmica de vinculações, onde se joga a profundidade, ou se quisermos mesmo, a natureza da própria realidade religiosa. O problema da realidade religiosa não se confunde este seminário, é sobre religião, igreja, sobre religião, cristianismo e republicanismo. E eu estou convencido, muitos de vocês sabem que é assim que eu penso. A religião não se confunde com a igreja, não se confunde com o cristianismo, não é preciso haver cristianismo para a religião. Um dos grandes problemas é o embate exatamente entre religião e cristianismo, ou cristianismo, ou formas religiosas, e o próprio republicanismo, enquanto galáxia de correntes mais ou menos convergentes ou mais ou menos divergentes, transporta reflexões sobre a realidade religiosa que podem não ser necessariamente de tradição, por exemplo, cristã. Ainda que, por exemplo, no republicanismo ocidental é inseparável das problemáticas transportadas pelas várias correntes do cristianismo. Portanto, a própria realidade religiosa, para ser percebida, vou dar um exemplo. O problema da legitimidade de um padre numa terra, diante da população. Que nós sabemos, por exemplo, quem estuda aqui o problema dos padres pensionistas, o problema dos padres pensionistas, que muitas vezes as pessoas pretendem ir à procura de se eles receberam a pensão ou não, para ver se eles eram mais ortodoxos ou menos ortodoxos, mais republicanos ou menos republicanos, é um enorme equívoco. É um enorme equívoco. Porque o problema fundamental das pensões era o entendimento que os padres tinham, particular, da sua relação e dos seus direitos, da sua relação com o Estado e com a própria Igreja, e dos seus direitos.
E, por exemplo, o apreço ou não apreço das populações pelos padres, se pudesse ter em conta a questão pensionista, pode ser que até, mas não tem necessariamente, não tem de forma obrigatória. E, por outro lado, se não percebemos isto, não percebemos porque é que uma certa militância católica, como, por exemplo, o caso que eu estudei do aluno da Silva, diz no seu testamento que não quer ter ofícios por um padre pensionista. Ele, ao dizer isto, está a estabelecer uma vinculação. Ele está, porque ele diz a certa altura, prefere não ter nenhum ofício. Portanto, estamos aqui em alguma coisa que não é meramente é a ortodoxia ou não ortodoxia, podemos assim dizer, mas é mais profundo. É um problema de que os vínculos entre as pessoas são as instâncias onde se estabelece, nomeadamente, a natureza da vivência do mundo. Importa compreender, portanto, a partir da sociedade, e não somente do que é ou se designa por dinâmica política. De certo modo, pode-se considerar que a relação, integração ou exclusão dos indivíduos constitui a dinâmica do que se designa por sociedade, sendo as instituições do Estado ou das igrejas instâncias de controle. Eu acho que também é extremamente importante, é um grande desafio, nós estudarmos todos esses assuntos a partir do problema do controle. O controle não é necessariamente uma questão negativa, não é uma questão que implique necessariamente um mecanismo de subordinação dominadora. Pode ser e pode não ser. O controle é alguma coisa que permite às pessoas terem uma experiência, como que uma sensação que não vivem local, que não estão diante da desordem. De onde, provavelmente, a necessidade do Estado e das igrejas, muitas vezes em campos de antagonismo, mas criar algum espaço de entendimento, tem mais a ver com esta função requerida de controle do que propriamente, por vezes, de outras explicações. Certamente que a natureza e o grau deste controle faz parte do desidrato da investigação, em caso. Por exemplo, há uma coisa muito importante, nós temos que perceber. Uma das maiores consequências da Primeira República, em termos de política religiosa, no que diz respeito ao campo católico, é a alteração profunda da autoridade do bispo na relação com o clero. Que é uma coisa que nunca ninguém fala, ou fala muito pouco. O clero secular, algum clero secular tem consciência que vai perder uma autonomia definitiva. Até começando por uma razão muito simples, pela própria base de sustentação, que não é secundária. E ligada a esta, uma questão de colocação e dos direitos de colocação. Faz parte de trato, portanto, eu digo, acho que é um desafio a ser equacionado na discussão, mas o qual também é um desafio por redes. As relações convergentes ou divergentes, com maior ou menor intensidade de conflito e de compromisso, de contratualização. Eu penso que, por exemplo, a história da Primeira Guerra Mundial tem que ser disparada. Da Primeira República tem que ser também apreciada neste final, não só na conflituosidade, mas o que é que ela gerou de níveis de contratualização. Penso, por exemplo, que o livro do professor Salgado Marques sobre este aspecto é muito eloquente. Mesmo na sua pormenorização, ele mostra como há uma contratualização prática, objetiva, cotidiana, que é realmente condicionante das tais vinculações. E muitas vezes aquilo que é aparentemente o discurso mais orgânico e mais ideológico público não é necessariamente o que ocorre. E, portanto, digamos assim, o que é a história? A história não é uma coisa nem outra, é exatamente este esforço permanente crítico de articular os vários planos da realidade. Neste sentido, dois aspectos, duas visões comumente diferenciadas, mas que importa relativizar. Eu acho que está na altura de se relativizarem duas coisas. E vou começar pela primeira. Eu considero ser insuficiente, uma explicação insuficiente,
aquela que atribui uma obsessão ao liberalismo radical, monárquico-constitucional ou republicano, pelo anticlericalismo. E nas suas formas anticongreganistas, e no seu expoente do antijurídico. Quer dizer, a leitura permanente desta insistência que tudo se explicaria porque haveria um anticlericalismo, temos um grande problema. Temos um grande problema. É que nós encontramos no terreno católico algumas das fórmulas mais violentas de anticlericalismo e de antijesuísmo. E, portanto, aqui há um problema. Se no terreno católico, e não digo só, por exemplo, de gente na margem, o que é que isso quer dizer, da Igreja Católica. Estamos a falar, por exemplo, de associações do clero, estamos a falar de figuras gráficas do clero, estamos a falar, inclusive, de bispos. Há bispos que são claramente anti-jesuítas. Portanto, aquela ideia que se tem vindo a criar insistentemente que havia ali um reservatório anticlerical e antijesuítico como característica daquilo que vai, no fundo, provocar a ruptura o anticlericalismo existe no campo radical. É um instrumento político, claro que é. Mas é também, e volto ao ponto anterior, uma base, por vezes, de contratualização entre setores no campo religioso e no campo político. Segunda questão que me parece que também não ocorre o suficiente, que é a temática da perseguição. A perseguição para acabar com a religião. Como já hoje está sujeitamente dito, acabar com a religião era considerado, por muita gente, um bem. E um bem social. E aqui entra uma coisa também extremamente delicada, porque religião, normalmente, quando se está a falar da Igreja Católica Romana. Mas o tema religião é mais amplo. É o campo denominado da superstição, da ignorância. E desse ponto de vista, o campo religioso, confessional, não está destituído desta perspectiva persecutória. Por exemplo, há heresia por parte do catolicismo, há heresia por parte das correntes evangélicas, no sentido que o catolicismo seria o último avatar do domínio organizado. Portanto, o tema da perseguição, que não sou eu, hoje há uma historiografia sobre a problemática da perseguição, que é preciso que as pessoas conheçam. Não pode ser desligado de nos interrogarmos porquê esse elemento operativo. Sabendo mais que ela é uma constante do processo de conflituosidade. Que quem é perseguido pressupõe que há um perseguidor e toma consciência de que é perseguido. Não estou a dizer que não houve prisões, que não houve violência. Mas a temática da perseguição, nós não podemos esquecer de uma coisa. A própria realidade persecutória não reside só como algo exterior à dimensão religiosa. Esta reapropria-se desta dimensão para justificar a sua própria autocricidade. E esta é uma constante da apologética católica, por exemplo, no século XIX. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Não estou a dizer que não houve perseguição. O que eu acho é que o tema da perseguição é demasiadamente profundo e complexo para não poder ser reduzido a uma explicação ou uma apresentação dos fatos. De tudo o que temos vindo a ser investigado aqui, eu creio que hoje há algum consenso sobre a periodização. Onde o 5 de outubro tem o seu lugar, mas parece não ser suficiente ou mesmo verdadeiramente significativo, a não ser na sua simbólica. Os principais protagonistas na sociedade já estavam presentes. Ocupam o espaço da Primeira República dentro e fora do país. Porque há gente que migra, há gente que sai do país, mas esses são também protagonistas da realidade que ocorre no país. E permanecem para além desta parte do regime republicano.
Claro que o dia morreu, entretanto, mas como caracterizar essa periodização, considerando a articulação entre o religioso e o político com a dinâmica da sociedade portuguesa na época? Eu considero que há três conjunturas. Uma conjuntura em torno de 1906, que é quando nós vemos surgir com clareza um republicanismo católico. Ou uma relativização por parte de setores católicos do regime monárquico. Isto ocorre no período, como todos sabemos, do governo de João Franco. É no contexto, na minha opinião, do governo de João Franco que vai haver um processo. Este processo é importante, está aqui quem sabe as coisas mais do que eu sou Partido Nacionalista, é um processo, é um momento também de divisão dentro de uma realidade que nós designamos por Partido Nacional. Isto é, o problema da organização política dos católicos. Uma outra conjuntura, portanto, eu mais datas, eu estou a falar de conjunturas, é em torno da entrada de Portugal na Grande Guerra. A entrada de Portugal na Grande Guerra é um período largo, porque há já guerra a partir de 14, 15 nas zonas coloniais e depois 16 a 18. É um momento de onde se passa de um confronto e resistência a um momento forte de recomposição. E, finalmente, uma outra conjuntura que é em torno do percurso que conduz à ditadura militar, que vai ser um percurso de afrontamento, mas onde a questão é também de conciliação. Nós poderíamos falar que, no fundo, estas três conjunturas, na minha perspectiva, elas ocorrem em torno de três pontificados. Pio X, Bento XV e Pio XI. Isto é, considerar, por exemplo, a realidade, não é só a realidade católica, é a realidade mesmo política, é a realidade europeia, sem perceber que, no fundo, há uma sucessão de três pontificados e que eles não são exatamente o mesmo. E não são só porque eles apanham um Estado antes da guerra e um apanha a guerra e outro Estado depois da guerra. Não é só isso. É que, efetivamente, eles representam formas distintas de interpretar como é que a Igreja Católica deve lidar com a realidade que tem diante de si. Por exemplo, para dar um exemplo, a importância da política italiana para qualquer um destes pontos. E desconhecer isso, e desconhecer quando isso é condicionado. Ou, por exemplo, o problema do México. É continuar permanentemente a fazer uma história de Portugal, mas do Portugalzinho, na minha opinião. Peço desculpa dizer a minha opinião. Nestas conjunturas, na transição destas conjunturas, do meu ponto de vista, houve a passagem de duas gerações de bispos e de clérigos. A Primeira República talvez tenha de ser percebida deste modo. Há um clero que vem da monarquia constitucional, muito complexo, e depois há um clero que se reintroduz ou introduz na vida da realidade da sociedade portuguesa, que sendo formado anteriormente, entra nessa realidade do seu mundo numa conjuntura totalmente distinta, inclusivamente, isso está a estudar, distinta na relação entre aquilo que ele formou e aquilo que ele pensava que ia fazer e os condicionantes que encontra. Isso não pode ter sido estudado. E há uma nova geração de liderança. Em torno destas três conjunturas, nestas três conjunturas há a assunção progressiva de uma nova geração de liderança. Reformulação da realidade religiosa do país. Nós poderíamos associar ainda a estas conjunturas o Partido Nacionalista, o Centro Católico e a separação política
desculpem, a separação entre política e a ação católica, no sentido que, por exemplo, o centro católico se vai dissolver. Há uma distinção. Nós falamos muito da separação de 11, a separação do Estado das igrejas, mas vale a pena refletir alguma coisa que vai ocorrer no seio do catolicismo, que vai ser uma questão muito delicada, por causa, inclusive, das fronteiras desses dois domínios, que é o encerramento do fundo do centro católico, em nome de uma unidade política, uma união nacional, e o terreno no social e no religioso próprio para a intervenção dos católicos enquanto tal. Esta é uma separação que importa perceber. Normalmente ela é vista como o quê? Como as características da expressão autoritária do regime que se instala, Estado Novo, mas eu pergunto-me se não é um tipo novo de separação, no fundo, até decorrente do direito canónico de 1917. Isto é, de uma outra interpretação do papel do clero e do normativo, voltamos ao problema normativo das vinculações, que é dada a esse clero. Então estaríamos diante de um processo relativamente longo de reformulação do paradigma. Não vão já perguntar qual paradigma, mas temáticas e autores. Existe uma certa genealogia historiográfica na elaboração da questão religiosa no processo societário português dos finais do século XIX e durante o primeiro quartel até um pouco mais, um pouco mais desse quartel do século XX. Portanto, há uma historiografia. Eu escolhi, procurando alguma justiça, são 16 autores, mas eu vou ser rápido. É indiscutível que em 1976 a obra publicada por Vasco Pinto Valente, o Poder e o Povo, a Revolução de 1910, é marcante para a leitura da Primeira República e, nomeadamente, para a percepção de como é que a questão religiosa foi um instrumento político, um instrumento de luta política. Ainda que seja curioso que nessa obra, na primeira edição, o Vasco Pinto Valente diz o seguinte, ele começa e termina. O republicanismo esteve sempre presente nos movimentos anti-absolutistas do século XIX. Não sei se ele hoje diria o mesmo, que isto é uma desatada, que é exatamente colocar o republicanismo como a expressão de um democratismo anti-absoluto, anti-autoritário. A chamada espontaneidade de massa, estamos em 1976, que entre aspas terminasse o trabalho, foi planeada e dirigida por culpas políticas. A espontaneidade das massas. Isto é um grande problema. Porque esta tese vai, por exemplo, dizer que a espontaneidade das massas em Fátima foi manipulada pelo clero e pelo episcopado. Ou não? Ou não? Que se esta sentença é tão assertiva, a chamada espontaneidade das massas foi planeada e dirigida por culpas. Percebem o que eu chamo a importância de relativizar? Eu acabei de me referir ao que o professor Rui Ramos diz na sua segunda fundação sobre o fenómeno Pai. Em 1980 é publicada a obra de Manuel Braga Garcú, estou a fazer, com uma análise de matriz democrática cristã do salazarismo, como sendo uma análise da matriz democrática cristã do salazarismo. Logo cedo, há a tentativa exatamente de aparecer uma obra que explica um contínuo. O problema fundamental é o salazarismo. Portanto, o problema fundamental em 1980 para o mundo, para um certo universo historiográfico sobre a realidade da Igreja, é o problema do salazarismo. E diz assim: a República matricialmente maçónica e jacobina se encadeou, logo após a sua implantação, uma vasta campanha antirreligiosa. O enfeudamento, agora é importante a articulação deste raciocínio que não está interrompido. Portanto, que é assim. O enfeudamento prático
de significativos setores da hierarquia católica e das ordens religiosas ao regime monárquico e às forças conservadoras, nomeadamente ao Partido Nacionalista, favoreceu não só muitos dirigentes republicanos que o agitaram com propaganda monárquica, como também, sobretudo, junto das massas populares, dos centros urbanos, a identificação da religião com a ideologia monárquica. Este texto é muito interessante, que é um texto historiográfico, mas é para já um documento, que assim, nós escrevemos coisas que em breve serão documentos críticos. E o que estamos aqui é dentro da terra, muito claro que era, no fundo, é o conservadorismo e a prisão à monarquia constitucional que explica essa reação e que dá força a esse anticlericalismo. Estão a ver a questão do anticlericalismo? Como é que se pode tornar isto? Considerando neste processo a politização da democracia cristã, eu considero nessa obra, e este aspecto é importante também, a politização da democracia cristã, no sentido de democracia cristã no movimento católico, como resultado da intervenção do pontificado de Deus. Cá está aquilo que eu referia, a importância dos pontificados. Por exemplo, o professor Braga da Cruz considera que a intervenção, considera em 1980, que a intervenção de Bento XV permitiu a politização do movimento católico. Obviamente, não vou discutir isso, mas há uma coisa que não vou referir, há uma dinâmica que no início dos anos 80 ocorreu na vida académica portuguesa entre vários ambientes universitários e que foi muito importante. Foram os colóquios organizados na Gulbenkian, pelo Luís e pelo Luís em momentos distintos, sobre o liberalismo do século XIX. Não vou agora fazer essa genealogia, mas seria muito interessante ver quem são os intervenientes nessa época, o que é que dizem e como é que reproduzem uma determinado tipo de análise ou introduzem novas questões. De qualquer modo, estaríamos de acordo que a obra da segunda fundação de 1994, na década seguinte, de Rui Ramos, é uma obra que marcou uma certa renovação historiográfica. Muitos destes autores, ou alguns destes autores, nós tivemos a ocasião de se disputar neste seminário. Nesta obra, que tem sido marcante, a análise da questão religiosa surge praticamente como um apêndice. E diz o seguinte, em dois momentos, há dois momentos em que fala o regresso do catolicismo. Portanto, há um pequeno capítulo que tem poucas páginas e que se chama assim, o regresso do catolicismo. E depois, como subtítulo tem a indústria das conversões, os intelectuais católicos, unidade de facto. E a concluir afirma o seguinte, mesmo quando não apoiaram o regime da Constituição de 1911, os jovens de 1910, a tal nova geração, detestaram intransigentemente a monarquia constitucional de Dom Manuel II e propuseram aos seus concidadãos um modelo de devolução cívica e exaltação espiritual que lembrava claramente o da própria República. Está na página 561. E mais adiante afirma também, em 1910, a Igreja Católica em Portugal não era uma instituição nem autónoma nem nacional. Concluindo depois, neste mesmo em 1928, aos Barrota e Fátima, misturaram-se com o exército e a Igreja em comemorações conjuntas da religião e da paz. Portanto, aqui há uma diferença relativamente à educação das comemorações de Alves Barrota e não propriamente o Congresso Eucarístico em Braga. Mas, em 94, nesse mesmo ano, e eu cito isto porque é até hoje o trabalho mais global, o Amaro Carvalho da Silva publica o Partido Nacionalista no contexto do nacionalismo católico. E é o aparecimento, de uma maneira mais sistemática, desta questão do Partido Nacionalista, de uma Constituição. Em 98, Vítor Neto, no Estado, a Igreja e a Sociedade de Portugal, de 1832 a 1911, consideram o seguinte, diz o seguinte,
longo período de transição, o regime concordatário desempenhou o seu papel histórico. A soberania enraizou-se, o Estado autonomizou-se e a independência nacional foi garantida. Tudo isto, obviamente, com a participação mais ou menos interessada da Igreja Católica. Com a República, abrir-se-ia um outro ciclo histórico, certamente não menos controverso, nem menos apaixonante. É assim que ele termina esta sua obra. É muito curioso este texto, porque é um texto que, no fundo, reconhece um problema central, que é a relação entre o problema da religião e das instituições religiosas e o problema da soberania do Estado. E o problema da soberania do Estado não é uma questão secundária. Não é uma questão secundária. Porque voltamos ao problema das vinculações. Quem é que nas sociedades legitima a natureza das vinculações? Para que não haja calma. O meu colega Paulo Fontes escreve em 2002 um capítulo vasto, não é? Mas que a sua tese fundamentalmente é uma tese desse ponto de vista, de um ponto de vista importante, porque ele, ao observar a dinâmica fundamentalmente a partir do religioso, ele vai sublinhar aquilo que é a revitalização do catolicismo. Isto é, a questão deixa de ser meramente o problema da vinculação das instituições com o Estado, ou da instituição religiosa com o Estado, e entra num problema de análise da complexidade do terreno sacrado. É a primeira, penso eu, a primeira grande síntese da análise dessa complexidade. Em 2004, o Manuel Clemente, o autor, o professor Manuel Clemente, faz uma intervenção sobre o Estado e a Igreja no tempo de Manuel Real. E é, do meu ponto de vista, neste contexto, a primeira análise aonde ele vai sublinhar uma questão extremamente importante, que é a importância do espiritualismo republicano como uma instância de diferenciação social e, ao mesmo tempo, de articulação com certos setores católicos. Ele vai exatamente mostrar como é que um homem da trajetória como Manuel da Viaga, no republicanismo, ele, no fundo, é considerado um interlocutor válido para a própria instituição religiosa. Em 2004, nesse mesmo ano, surge um trabalho de Arnaldo Madureira, A Questão Religiosa na Primeira República, Contribuições para uma Autópsia. Esta obra é uma obra com muita informação, mas é fundamentalmente uma obra que se situa, do meu ponto de vista, na apreciação de o conservadorismo e o reacionarismo da Igreja Católica exigia uma intervenção política do Estado para, exatamente, intervindo sobre a Igreja, controlá-la e, portanto, poder, desse modo, libertar a sociedade da tutela da Igreja. Em 2004, é publicado, portanto, vocês estão a ver, começa a haver aqui uma concentração bastante curiosa em termos de publicações. Em 2004, depois vai ter uma reedição 6 anos depois, em 2010, Maria Lúcia Brito Moura publica uma tese fundamental, que é a Guerra Religiosa na Primeira República, Crenças e Mitos num Tempo de... Este trabalho tem uma particularidade porque, seguindo o filão dos acontecimentos mais importantes da Primeira República e, sobretudo, da implantação da República, ela atende a uma crítica que é uma crítica a partir do próprio catolicismo, que é remontar as questões afro-francesas desse partido, e, por outro lado, ela atende àquilo que nós poderíamos chamar, que ela aprecia muito, mas talvez aqui entre nós não se aprecia muito, que é os acontecimentos mais locais. Isto é, perceber que a questão da guerra religiosa, em grande medida, não foi simplesmente um conflito entre o Estado e a Igreja, foi um conflito entre um universo de determinadas forças políticas com os indivíduos da sociedade. Portanto, há um conflito da sociedade.
O António Teixeira Fernandes, o professor António Teixeira Fernandes, em 2009, publica Afrontamento político-religioso na Primeira República, com uma valorização da componente anticlerical do regime, que ele também já tinha feito a propósito, faz. Contudo, o autor afirma, 2009, estamos em 2009, a situação da Igreja Católica, a quando a proclamação da República, não era fácil nem cómoda. Estamos aqui diante de uma outra linguagem. Um duplo fator atuava em tal conjuntura. Por um lado, era de uma enorme tibieza a vivência religiosa da generalidade dos católicos. Aqui vem uma outra tese. Vem uma outra tese, que é uma tese da época, que é tudo se devia bastante à tibieza, à fragilidade do catolicismo bem. Na pastoral coletiva de finais de 1910 salienta-se a falta de formação cristã, quer dos meios populares, quer dos intelectuais ou das camadas mais votantes. E depois ele termina quase a sua obra dizendo o seguinte: os processos de secularização e de descristianização, fenómenos não identificáveis, na sua opinião, que atravessam a sociedade, não constituem em si mesmos uma crise da Igreja, mas uma crise da sua tradicional concepção de cristandade. Portanto, este texto também daria para ser comentado, porque o grande problema é como é que a tibieza deste catolicismo vai permitir que ele se transforme numa dinâmica de resistência e de recomposição. Há aqui um problema, sempre tenho dito isto, mas por outro lado há uma questão que é esta, que é considerar que na Primeira República isto vai ser a tese que muitas vezes tem sido falada e tem sido defendida, inclusivamente por algumas figuras do Estado português, é que, no fundo, a Primeira República serviu para a própria Igreja se transformar. O António Araújo, em 2009, portanto, já estamos em 2009, como dizem os autores que vão chegar ao fim, o som dos sinos está na Igreja no Advento do Salesianismo. O que é que eu achei interessante para o que nos traz aqui nesta obra valiosíssima, a par daquilo que ele tinha escrito sobre o antijesuítismo? É que ele dá importância, ele sublinha a importância dos acordes de Latrão. E ao sublinhar a importância dos acordes de Latrão ao mundo, ele faz-me lembrar uma tese que tinha o saudoso Francisco Lindner. E que o Francisco Lindner me defendia essa tese por via notária, que era considerar que o facto da Santa Sé ter estabelecido os acordes de Latrão com Mussolini tinha levado a uma certa aceitação do que deveria ser o encerramento do centro católico. Era assim que o Francisco Lindner explicava o encerramento do centro católico. Portanto, isto também é muito interessante, porque nós, às vezes, os historiadores, estamos a fazer falar outros através de nós. Faça assim uma coisa do... Bem, o João Miguel Almeida, do meu ponto de vista, tem, em 2009 e 2010, duas introduções que são extremamente importantes do meu ponto de vista. A primeira é sobre o António Lindner e o que decorre, que nós percebemos, através de uma figura como António Lindner, que o mundo católico tem no seu seio percurso. Isso seria uma coisa muito interessante do ponto de vista, e que já temos muitas vezes no centro feito essa reflexão sobre os percursos. E depois, a última introdução sobre alguma coisa que é sempre referido, mas nunca ninguém tinha falado verdadeiramente, que era o modernismo político em Portugal, que é a introdução que ele faz ao livro do Romulo. Porquê é que eu insisto nisto? Eu insisto nisto porque são dois aspectos que nos vêm chamar a atenção como conhecimento de fontes e de artigos e unir a determinadas publicações da época de uma maneira crítica e, por exemplo, perceber as redes através do trabalho introdutório do Romulo, nós
percebemos melhor, por exemplo, o que é que poderia ser uma rede na cidade de Lisboa que estava disponível para falar e para esclarecer determinado tipo de pontos de vista com o Raul sobre a situação em Portugal, exatamente nas vésperas da República da Revolução da República. Para ir terminando, vamos a um conjunto de obras que, de uma maneira ou de outra, evidentemente, cada uma no seu devido plano, mas eu penso que todas elas importantes têm a ver com a problemática mais específica da separação. E aqui são alguns autores que eu vou referir rapidamente, que é o professor Padre João Seabra, que é uma tese muito importante, e que fundamentalmente ele tem resumido essa tese com a seguinte ideia, que afinal de contas a lei da separação foi o resultado da ação do próprio episcopado e não do governo. Eu entendo que o autor, que também teve a oportunidade de expor aqui esse seu raciocínio, ele quer dizer, na minha opinião, e do que li, que exatamente ele no fundo está a falar de uma recomposição que se exprimiu num determinado processo interno da Igreja e que atinge a própria configuração do episcopado, onde aí eu penso que há um problema muito sério, que é perceber as gerações dos membros do episcopado, é que muitas vezes nós falamos dos bispos como se todos eles fossem a mesma coisa. O trabalho da Rita Mendonça, que sempre sobre o protestantismo, nos chama a atenção para a importância que teve o campo da definição jurídica do Estatuto da Liberdade de Culto e que isso não é secundário. O Sérgio Pinto, que tem uma obra, estou agora a falar de algumas obras que também foram sujeitas às suas respectivas pressões, a da Rita, do Sérgio e agora, que é a separação como modernidade. E a certa altura ele diz, eu defino que é sobre o debate em torno dos modelos de separação e da configuração da sua instituição. Isto é, perceber que o problema da separação teve vários modelos, podia ter vários modelos, e que são modelos referencialmente históricos, mas ao mesmo tempo parte do catolicismo. Portanto, nós não podemos dizer, havia o modelo brasileiro, havia a questão dos Estados Unidos. Isso fazia parte do catolicismo, não necessariamente do catolicismo nacional, ainda que isso seja conhecido e referenciado. Mas a realidade do México, a realidade do Brasil, a realidade dos Estados Unidos e a realidade da França não eram desconhecidas em Portugal. Mas todas elas faziam parte do quê? Da gestão do catolicismo. Do catolicismo, ponto final. Que seria redundante estar a dizer do catolicismo universal. O catolicismo tem a natureza. É assim, é catolicismo. Bem, e finalmente não podia deixar de falar nesse obra como está aqui o autor, já me vai dar portanto, que é a obra que saiu a seguir, de 2011, que é a separação do Estado e da Igreja, concórdia e conflito entre a Primeira República e o catolicismo de professor Luís Salgado. Esta obra, quem a leia, entretém-se muitíssimo, não só pela sua dimensão, mas pela finura dos seus pormenores, e sobretudo porque, tirando este lado, o que nós percebemos é que a questão de facto religiosa é uma questão de sempre relações igreja-Estado. Ela é fundamentalmente algo que tem a ver com a tessitura do que era a sociedade portuguesa. Talvez o professor Luís Salgado Matos não esteja de acordo com isso. Tudo o que ali nós vemos, os personagens, a sua atuação, os vai-vais, etc., é a tessitura. É a tessitura de uma realidade. De uma realidade que a Primeira República pode ser encarada como um momento de composição da própria sociedade. E desse ponto de vista, por exemplo, eu estou, não só que sou eu para não estar estou muito interessado e muito concordante que dificilmente se pode compreender o que vem a seguir sem compreender essa tessitura
inclusivamente da conflituosidade. Há níveis de conflituosidade que, sendo marcadas por convicções, etc., tem um lado taticista, tem um lado que faz parte da realidade e que nós, historiadores, muitas vezes esquecemos. E depois tem uma coisa que me parece importante, não sei se está bem, que é a combinação da vertente interna e externa. O professor Luís Salgado Marques chama a atenção que dificilmente se compreende, por exemplo, os vai-vens de uma série de coisas, sem perceber que há atores que agem em instâncias distintas. Mas que agem, e que essa realidade é condicionada, por exemplo, a questão da Santa Sé. Mas não só, por exemplo, as embaixadas. A diferença entre as cidades. Tudo isto, o que é que eu estou a querer dizer, e já estou mesmo concluindo, tudo isto para dizer o seguinte, que nós, no fundo, neste seminário, neste som, nós o que podemos concluir é que temos em mão um manancial, quer de questões metodológicas, quer de questões de novos horizontes, para investigar. Portanto, para nós, historiadores, as formulações têm pouco sentido. Têm sentido na medida em que nos levam a ter descoberto estas potencialidades. Existe, portanto, para concluir mesmo, uma pluralidade de abordagem. Não pode deixar de ser. E eu tenho pena que a comunidade científica, por vezes, não se congratule pela pluralidade de abordagem e que não goste de se entrosar nessa pluralidade de abordagem. Que, como portanto, exige uma atenção particular sobre o conjunto de aspectos que importa prosseguir ao nível da investigação. Ninguém poderá investigar sozinho. Podem-se apontar algumas desses vetores e comentá-lo. E passo a enunciar os quais destacaria 6, e com os quais termino. Primeiro, nós não podemos deixar de integrar toda esta problemática no contexto daquilo que eu muitas vezes designo, peço falta de modéstia, a conjuntura de recomposição do catolicismo da época, de Leão XIII a Pio XI. Isto é, não é o problema do Ralliaman, é mais fundo que isso. É como é que, diante do problema da autonomia do Estado, a Igreja Católica Romana constrói, ela própria, uma autonomia. Segundo, o problema do movimento católico e do Partido Católico. Isto continua por estudar, porque uma coisa é um somatório de associações em que nós dizemos, ou de congressos de agremiações católicas. Mas há um grande problema, que é o problema do partido. O partido é uma problemática moderna. A Milflor costuma chamar a atenção para como é que, mesmo a ação católica, tem uma modernização, deixa-se de chamar a Associação do Divino Sagrado, do Sagrado Coração de Jesus, para se passar a utilizar siglas, etc. Portanto, se vocês querem uma coisa mais secularizada, até mesmo de alguma maneira laicizada, é a Liga dos Adultos, a Liga dos Adultos Católicos, não é? A LAC, o LOC, o LIC, o LUC. Quer dizer, não é santo nenhum, não é verdade? Portanto, nós percebemos bem como aí há uma mutação, certo? Mas o problema não é o somatório das associações, isso vou falar da oração, não são muito importantes, as ordens terceiras, etc. É como é que se põe o problema de organizar, e se isso é possível, não é só ser legítimo, é ser possível organizar politicamente os católicos. Isso é uma grande questão. Porquê? Porque é no terreno católico, porque é no terreno político, onde os católicos têm consciência, que se vão dirimir questões fundamentais que têm a ver com o quê? Não só com a vivência, mas para com a própria concepção do religioso. Sem ponto. A funcionalidade da Igreja Católica Romana e o clero secular como classe. É preciso perceber que o clero, com a identidade, a consciência, a percepção que o clero tem de si próprio, muda profundamente no conjunto destas coisas. No conjunto destas coisas. Por exemplo, para dar um exemplo muito claro. Por exemplo, nós vamos ver surgir nos anos 30 uma figura que tem a sua pré-história, que é o assistente da ação católica. Mas isso não existia.
o padre nas associações do século XIX e do século XX era membro como outro qualquer. Portanto, há aqui um problema da funcionalidade da Igreja na relação com o clero. E depois o contraponto entre o clero secular e o clero congreganista. É preciso, de uma vez e por todas, que nós, historiadores, que trabalhamos estas coisas, percebamos que há uma rivalidade entre o clero entre si. Entre o clero entre si. E isso nem é bom, nem é mau. É assim. Tem que se estudar. Tem que se estudar. Porquê? Porque senão não podemos ver os documentos que encontramos. Quarto, as tradições políticas dentro do catolicismo não se conhecem verdadeiramente. Falamos do monarca. Os católicos eram monarcas. Os católicos eram republicanos. Mas monarcas o quê? Legitimistas. Todo o problema do legitimismo. Isto são coisas, por exemplo, que o professor Salgado Matos tem insistido muito. Era o Partido Nacionalista encarado como uma possibilidade, uma plataforma de convergência ou não? O problema dos católicos que são republicanos antes da República. Portanto, isso está estudado. A ideia de que só há católicos depois da República não é correta, porque nós vemos que isso não é correto. Há aqui pessoas que têm visto a ter mais do que eu sobre isso. Quinto ponto. Os conteúdos teológicos em torno de dois conceitos que eu penso que têm que ser aprofundados, que é o conceito de regeneração, seu conteúdo teológico, não só político, nós temos falado muito da regeneração, mas a regeneração é um conceito altamente marcado por uma história de natureza teológica. E a própria noção de revolução, em que medida é ou não a secularização de um processo de um novo mundo. As tradições espirituais e devocionais, o que fará aspectos, por exemplo, que certamente acompanharam as pessoas a quando a entrada na guerra e na elaboração da problemática dos sacrifícios sociais como resistência e como meio de redenção reparadora. Eu penso, por exemplo, que é preciso perceber que, por exemplo, tem que se conhecer melhor o que era a pregação dos capelães. E tem que se conhecer um universo espiritual que, no fundo, nas sociedades é muito importante, é o que ajuda as pessoas a suportar as dificuldades. Sem o qual eu acho que Fátima é difícil de ser percebido. Para além do aspecto próprio de que Fátima acaba depois por se assumir como uma realidade transcendente para a consciência católica. Eu estou a dizer em termos de processo histórico. Sexto e último ponto, e com isto termino, o significado e o alcance da pulverização da legitimidade pública de sentido e de institucionalização do regime. Eu acho que esta questão é importante. Não é um problema de quantidade, é um problema de existência de espírito, que não se põe só no facto de haver católicos e protestantes, ou católicos, espíritas, seguidores da teosofia. É que se é verdade que na sociedade portuguesa algumas destas realidades se acantonam, muitas delas se atravessam. Isto é, a representação do religioso e a vivência do religioso não é homogénea. Isso tem consequências sociais. Por vezes são mesmo mesclas. O que hoje, por exemplo, é considerado por muitos pós-moderno. Eu, como sou muito crítico deste conceito de pós-moderno. Pós-moderno de quê? Mas eu não vou discutir isso, eu vou dizer assim. Nós percebemos bem que uma das atividades mais intensas do catolicismo em Portugal, no final do século XIX e do século XX, que acompanhou o movimento católico,
E de que, no fundo, é a tal ignorância das massas populares que o Bispado fala, era a religiosidade dita entre aspas popular e a sua orientação. De onde as dificuldades que houve, por parte exatamente dos setores ligados ao movimento católico, ligaram o fenómeno de facto. O fenómeno de facto, e mesmo para uma mentalidade, não é um item publicitário quando o cardeal Sergeira diz não foi a Igreja que impôs facto, não foi o facto que se impôs à Igreja. Num certo sentido, compreende, isto é a imposição de uma religiosidade que era vista como suspeita. Era vista e é vista. Depende depois sempre de onde é que se vê e quem vê. Isto é, a amplitude da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, enquanto relevância e componente de identidade, do reconhecimento e da intervenção do cidadão. As crenças no ser das vinculações sociais. Eu acho que este é o grande desafio para os historiadores da problemática religiosa, é onde uma cantora tem outra experiência. Que é, exatamente, perceber como é que é este mundo de construção de crença nas quais a dimensão política não é secundária. A dimensão política não está separada das crenças, nem as crenças do político. De onde a importância desse universo da crença, ou das crenças, para as vinculações sociais. E de onde, aquilo que eu preciso ter dito, achar que na contemporaneidade o conflito é a explicitação de uma dinâmica de natureza concorrencial, que é, como todos aqui sabem, é a minha ideia sobre a laicidade. Eu tive há dias a oportunidade de estar com colegas nossos mais do mundo anglo-saxónico. Quando se explica e quando se conversa lentamente sobre esta concepção que a laicidade é fundamentalmente um estadio em que o religioso explicita o conflito e a concorrência, eles consideram que, desse ponto de vista, podemos observar fenomenologia similar nas sociedades de tradição protestante e, nomeadamente, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Portanto, a minha proposta é que continuemos a trabalhar, porque até agora estas 10 sessões deram para refletir e para levar, mas não sei se querem fazer agora um pequeno intervalo para discutirmos ou querem já partir para discutir e se tem alguma coisa de